Olá, muito bom dia. Mais uma manhã na presença do Senhor, né? Hoje o 12º dia desse propósito, a presença de Deus, buscando a direção do Senhor. E eu quero compartilhar contigo uma palavra que está aqui no meu coração. Quero compartilhar com você. Essa palavra ela está no livro de Mateus, capítulo 19. E o versículo 27, a partir do 27, vamos ler aqui os 3 versículos, que diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Deixamos tudo, Senhor, para seguir. O que vamos receber? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vamos receber? É a pergunta que Pedro faz para Jesus, né? Pedro, ele era ousado, né? E tinha também intimidade com Jesus para poder falar algo desse tipo. Então, Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo a vocês que me seguem, todos vocês que me seguem, quanto na regeneração do Filho do Homem se assentar se assentar no trono da sua glória, também vocês assentarão. Vocês estariam assentados sobre 12 tribos, tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui Jesus ele continua respondendo a Pedro. Ele diz: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, esposa, né? Filhos, terras é bens, né? Está falando de propriedades, terras. Por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E aqui 100 vezes mais já começa a receber aqui e herdará a vida eterna. 100 vezes mais vai receber. Alguém pode pensar assim: não, mas vai receber 100 vezes mais depois que estiver no céu, que morrer. No céu nós receberemos a vida eterna, a eternidade. 100 vezes mais nós recebemos ainda nessa vida. Porém, nós precisamos entender essa palavra. Porque Pedro, ele começa fazendo a pergunta, né? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? É interessante que o ser humano, ele sempre pensa em ganhar alguma coisa, né? É natural do ser humano, ele sempre pensa em ganhar. E aqui a gente vê Pedro expressando isso. Mas Jesus promete algo tão extraordinário que quem pode fazer essa promessa? Só o próprio Jesus. Só ele pode fazer essa promessa. Mas eu fico maravilhado quando ele diz assim, ó: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, terras, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e ainda receberá a vida eterna. Como nós podemos entender isso? Como que nós podemos entender essa palavra, essa resposta de Jesus a Pedro? Quando nós deixamos tudo para seguir Jesus. E aqui precisamos entender bem que deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, não é no sentido de abandonar, não é isso. Jesus não está falando que você deve abandonar a sua família, não é isso que ele está falando, não. Deixar aqui é no sentido para seguir, para servir a Deus, né? Para servir a Deus. Quantas vezes que a gente vê, quantos testemunhos, né? Isso aconteceu, eu acredito que a maioria vivenciou isso, né? Quando alguém vem para Cristo e as pessoas
Elas acham que essa pessoa morreu. Agora é cristão, agora é crente, agora não participa de mais nada, né? A pessoa acha que a pessoa morreu. Enquanto que, ao contrário, quando alguém vem para Cristo, ela estava morta. Essa pessoa que estava morta passa a ter vida, né? Porque antes de nós servirmos ao Senhor, quando estávamos vivendo segundo a concupiscência da carne, segundo a vontade, os desejos, as paixões mundanas, nós estávamos mortos. Espiritualmente, nós estávamos mortos. Fisicamente, ainda nós estávamos nesse mundo aqui vivendo, né? E sentindo os prazeres, as coisas dessa vida, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Estávamos mortos, né? Não tínhamos vida, porque nós só temos vida, alguém só tem a vida quando tem Cristo. Nós temos a verdadeira vida, né? A vida é em Cristo. Então, quando a vida espiritual nossa estava morta, quando nós estávamos sem Jesus. Mas quando nós deixamos tudo, é nesse sentido que a palavra está referindo, é quando nós deixamos para servir a Deus. A gente já não participa de algumas coisas, né? Porque não convém para nós, não convém para aquele que serve a Deus participar das coisas mundanas, de coisas que não agrada ao Espírito Santo, que não agrada a Deus. Então, nós não participamos de muitas coisas, é porque não agrada a Deus, simplesmente por isso, porque não nos convém. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para nós que servimos a Deus, hoje nós estamos servindo a Deus. Se alguém falar para mim que está servindo a Deus, mas ela está vivendo igual ao mundo, praticando as obras do mundo, essa pessoa está enganando a si mesma. Por quê? Quando nós fomos resgatados por Cristo, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós deixamos as coisas deste mundo para seguir Jesus. E ele disse assim, todo aquele que quer me servir, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, E é isso que a palavra está dizendo. É isso que significa, é nesse sentido de deixar as coisas, de deixar as coisas deste mundo para servir a Deus. Então é isso que a palavra está nos dizendo aqui, quando todo aquele que deixar bens. Outra coisa que a palavra ela fala, bens, terras, aqui fala terras. No princípio, quando os discípulos ali iam pregando a palavra e as pessoas iam se convertendo, aqueles que tinham herança, terra, eles vendiam e traziam, colocavam aos pés dos discípulos e repartia com todos. Isso aqui, tem pessoas que entendem errado que é barganha, não se trata de barganha. Isso aqui o coração das pessoas estava fervendo por Jesus, pela palavra de Deus. Então elas não tinham nenhum problema em dividir o que tinha com os outros. Elas traziam os bens, vendiam terras, trazia e doava tudo ali. Ou seja, o que significa isso? Significa que quando você leva o teu dízimo para a casa do Senhor, quando você tira a oferta para a casa do Senhor, quando você doa algo para a casa do Senhor, a palavra diz que você receberá 100 vezes mais. Isso aqui não é barganha, é palavra. Foi o próprio Jesus que disse, receberás 100 vezes mais. Mas pastor, mas será que é assim que funciona? É assim que funciona, a palavra de Deus é para quem crê, né? Todo aquele que entrega para o Senhor a sua vida, os seus bens, a sua casa, a sua família, você recebe 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu sou prova disso. Quando é que eu poderia pagar pela cura da minha esposa?
Quando eu poderia pagar? Você acha que o dízimo, a oferta que a gente entrega na casa do Senhor, eu ia poder pagar quando? Quando? Né? Com 23 para 24 anos, ela foi acometida pelo câncer. E o câncer pegou a cabeça dela até a veia principal. Né? Foi desenganada pela medicina. Né? E como que eu vou pagar isso? Ainda que tivesse todo o dinheiro do mundo para pagar, não seria possível, porque não tinha mais os recursos para poder fazer o tratamento. Ou seja, como que ela foi curada? Ela foi curada poderosamente, milagrosamente pela palavra, pela oração, por nós cremos que Deus faz essas coisas. Nós entramos em oração, nós colocamos o joelho no chão, nós buscamos pessoas para nos ajudar em oração, né? E o milagre que Deus fez na vida dela, apareceu o quê? Uma cirurgia, o câncer sumiu e ficou uma marca de cirurgia na cabeça dela. Agora eu pergunto, quantas vezes mais eu recebi por servir ao Senhor, por buscar o Senhor, só com essa cura, né? E tantos outros milagres. Ela não podia ter filho, Deus nos deu 3. Quanto vale o seu filho, a sua filha? Quanto vale? Por quanto você daria o teu filho, a tua filha? Ou seja, servir a Deus. Servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus nós não podemos pagar jamais, jamais. Quando Jesus disse que todo aquele que tiver deixado casas, terras, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim receberá 100 vezes mais, tanto essa herança como a vida eterna, né? E a eternidade a gente não pode imensurar, e o único que pode prometer vida eterna é só Jesus. Jesus é o único que pode oferecer para nós a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Porque morrer, só não vai morrer aquele que não nasceu. Todos que nasceram um dia vão embora daqui. E a vida é um sopro. Está aqui hoje, amanhã não está mais. Quem garante? Tem pessoas que vivem, elas são tão materialistas, que elas vivem achando que não vai morrer, que vai ficar para semente, que, sabe, eu não sei o que passa na mente dessa pessoa para essas pessoas serem tão arrogantes, né? Pessoas orgulhosas, achando que, desprezando até o seu próximo, né? Achando que vai viver para sempre, e não vai viver para sempre. Só vai viver para sempre aquele que entregar a vida para Jesus, porque Ele promete a vida eterna. Ele diz, te darei a vida eterna. A nossa alma é imortal. A alma do ser humano, as nossas almas nós somos imortais. Deus nos fez. O corpo, a matéria, ela vai para a terra, volta para o pó, mas a alma não. Jesus disse para aquele rapaz que estava na cruz, quando ele foi crucificado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Os corpos foram tirados dali, mas a alma não, você não pode matar, ela é imortal. Então, como tem aqueles folhetinhos que a gente recebe quando recebe a Cristo, né? Onde você vai passar a sua eternidade, sai para evangelizar com os folhetinhos nas mãos, né? Entregando onde você vai passar a sua eternidade. É isso aí, só Jesus pode oferecer a vida eterna. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda, porque senão você vai se decepcionar com as coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. O Senhor responde a Pedro, e essa pergunta de Pedro foi tão valiosa, Senhor, que nós vamos ganhar por deixar tudo para te seguir. E Jesus responde com tanto amor para Pedro, vocês receberão 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Então Pedro, ele diz assim, para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Isso aqui não significa que nós vamos abandonar a esposa, os filhos, não é isso. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Que você possa receber essa palavra hoje no teu coração, medita nessa palavra, né? Medita nessa palavra.
Faça a pergunta de Pedro, né, para você mesmo aí agora, né? Faça essa pergunta: o que que eu vou ganhar com isso, né? E a resposta já está aqui. Se você vai ganhar aquilo que ninguém pode te oferecer, só Jesus pode te oferecer. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, que você tenha aí um dia abençoadíssimo. Hoje é dia de intercessão, nós estaremos logo mais às 7 da manhã na intercessão. Tivemos esse tempo agora pela manhã e logo mais estaremos ali na casa do Senhor. E você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.